Boa noite, no ar a edição dessa terça-feira do Painel Regional. E olha, hoje a gente vai falar sobre aposentadoria e a gente que pediu tanto 10 minutos a mais de programa aqui para ficar com 40, nossa, é pouco para falar de aposentadoria, viu? Então, vários programas, que são tantas questões, a gente anotou várias aqui, essas dificuldades de pedido com relação ao segurado ao INSS, essa questão de fator previdenciário também. Alguns deputados federais aqui até da nossa região têm entrado com pedidos para reposição de perdas também, enfim, são tantos os assuntos, essas reformas de legislação, tudo isso que confunde tanto. Todo mundo já chega na melhor idade e não quer saber de problema, né? Não quer saber de dor de cabeça, ficar fazendo cálculo, quer saber do dinheirinho lá no final do mês e ter uma vida tranquila, com qualidade e sossegada. E parece que as coisas só se complicam justamente quando você chega naquela hora que você tem que curtir a vida. Afinal de contas, foram muitos anos de trabalho dedicados, anos pagando imposto, dedicados aí ao trabalho. E aí você chega nessa hora de aproveitar, é muita dor de cabeça. Então a gente vai falar sobre esse assunto no programa de hoje, que conta com a participação de Tiago Queiroz, que é advogado especialista em previdência social. Está conosco também o Carlos Saraiva, como toda terça-feira, presidente do PTB de Guarujá. E, claro, como sempre, o Fernando Chagas, nosso cientista político. Olha só, você que é aposentado, está aí em casa, desistiu de ver o Big Brother, porque não vale a pena mesmo, assiste aqui o Painel Regional, porque falar sobre aposentadoria vai mudar muito mais a sua vida do que o Big Brother. 3202-7179, tá? 3202-7179, para você participar, fazer sua pergunta aqui no Painel Regional, que o assunto é importante. Lembrando que dá para participar pela internet também. www.santaceciliatv.com.br, vai no link Programas e acessa o Painel Regional. No mesmo site, você assiste o Painel Regional pela internet. Vai lá em Web TV e aí você pode assistir o programa, bem como toda a programação da Santa Cecília TV pela internet. Tiago, obrigado pela participação no painel, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. E eu já sei que você vai falar bastante, né? Já falou que se deixar vai longe, né? E o assunto é extenso mesmo. Carlinhos, obrigado pela participação. Ô William, boa noite boa noite ao Tiago, ao Chagas. Hoje também é um assunto muito importante, né, William? Acho que quando a gente fala de previdência, fala de aposentados, né? A gente é um assunto da mais relevância e importância, né? E você frisou bem, né? É justamente no período que a pessoa não deveria ter problemas, é justamente no período que as pessoas mais problemas têm. Quer dizer, é uma pena, mas entendo que o problema de previdência social no Brasil vai muito mais além do que a simples correção de salários, tá certo? Ou o fator previdenciário, sim ou não, mas a coisa é muito maior, a coisa envolve toda uma revisão da legislação consolidada que envolve a previdência. O Tiago vai falar bem disso. E, acima de tudo, os recursos necessários para que os nossos aposentados possam ter, vamos dizer assim, com dignidade, né? Bem-estar, né? Com a dignidade que eles merecem, né? Sem dúvida. Chagas, boa noite, obrigado pela presença também. Boa noite, William, boa noite aos telespectadores e aos nossos convidados. Boa noite. Tiago, queria primeiro que você fizesse uma avaliação rápida, sei que é difícil fazer avaliação rápida, mas só para a gente entrar no assunto, sobre a situação do aposentado hoje no nosso país e quais são os principais problemas. A gente fala de tantos problemas, mas quais são aqueles principais, aqueles emergenciais que a gente tinha que resolver já e já teríamos aí um grande avanço nessa questão, Tiago? Bom, William, como você mesmo disse, os problemas são vários, difícil elencar os principais, mas eu posso indicar e imaginar três. A emenda constitucional de 98, primeira reforma da Previdência, a lei do fator previdenciário, que veio em 99, e o problema que o segurado encontra ao fazer o pedido e descobrir que a empresa para a qual trabalhava não verteu as contribuições, exatamente, contra a inadimplência previdenciária. É assunto para a noite inteira. Mas se a gente pegar esse último problema, uma coisa bem simples, o segurado vai até a Previdência, pedir sua aposentadoria e descobre que a empresa para a qual trabalhava, ou o empregador doméstico para a qual ele trabalhava, não verteu as contribuições necessárias ao INSS. Aí o que acontece? Ao invés da Previdência conceder o benefício como deveria, porque no Decreto 3.048 e na Lei 8.213 está escrito que esses recolhimentos do segurado empregado presume-se feitos, quer dizer, a presunção legal estão feitos, e depois o INSS cobrar da empresa como deveria fazer, eles não concedem o benefício.
e o trabalhador que se vire. São inúmeros casos que eu tenho no meu escritório em que o trabalhador não conseguiu obter o seu benefício por causa da inadimplência da empresa. Quer dizer, não foi por culpa dele, porque a empresa não verteu as contribuições, quando o certo seria o INSS conceder o benefício, o que a gente tenha conseguido judicialmente, e depois ir cobrar as contribuições da empresa. Isso porque também está no decreto 3.048 que a obrigação pela fiscalização das contribuições é do INSS e não do segurado. Eu tenho certeza que... Só um minutinho, Carlos, só para esclarecer para os aposentados que estão em casa. Eu tenho certeza que tem vários assistindo o programa nesse momento. Nossa audiência com os aposentados é alta. E eu sei que tem muitos que devem passar por essa situação, estão passando por essa situação. E aí, o que ele tem que fazer? Está vendido na história, o que ele faz? Ele pode pedir a fiscalização por parte do INSS ou, sem querer fazer propaganda, mas é inevitável, procurar um profissional especializado que vai se encarregar de entrar com a ação contra o INSS para obter o benefício pretendido pelo segurado. Mas quais as chances, se ele, por exemplo, são não boas, tem prova? Não tem, a carteira de trabalho no mínimo está registrada, porque a lei também diz que as anotações na carteira de trabalho, é bom o segurado se lembrar disso, as anotações constantes da carteira de trabalho, a carteira profissional, gozam de presunção legal de veracidade. Perfeito. Ou seja, o que está lá é verdade até prova em contrário. Perfeito. Então, o segurado deve procurar os seus direitos. E vale, nós já tive a oportunidade, inclusive, de comentar isso com o Thiago, e vale lembrar que o fundo de garantia, né, o trabalhador recebe a cada 3 meses um extrato do fundo de garantia, não recebe? E ali ele pode configurar, tá certo? Exatamente. Que a empresa vem recolhendo, fazendo os recolhimentos, né? Por que não fazer pela Previdência Social? Claro. Por que o Ministério da Previdência Social também não comunicar ao trabalhador a cada 3 meses ou 6 meses, através de um extrato, se o empregador vem ou não recolhendo? E se ele recolheu o FGTS, prova e recebeu o extrato que ele estava empregado. Sem dúvida. Então, e tem uma outra coisa também importante nesse princípio aí. O extrato, o extrato poderia ter o prazo, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano e tal, mas vale ressaltar o seguinte: a partir do momento em que o trabalhador ele é registrado e ele tem que ter o registro, o número de registro na Previdência Social, ali já configura todas as informações necessárias para que a Previdência Social possa emitir esse extrato. Doutor, nesse caso, não é uma boa, vamos dizer, não uma fé, mas não é uma intenção de pagar ou falta informatização no INSS? Já que ele tem a carteira de trabalho, está registrado, como ele falou. O empregador só não paga quando não quer. Não estou dizendo o empregador, eu estou dizendo o INSS. Ele não tem intenção de agilizar, falta informática, burocracia? Eu tenho uma teoria quanto a isso, porque o benefício só é concedido a partir do requerimento. Sim. Num sistema realmente eficaz, no futuro, poderíamos vislumbrar a concessão imediata do benefício. Quando o segurado implementa todas as condições, idade e tempo de serviço, o benefício seria concedido automaticamente. Mas não, ele só é concedido a partir do requerimento. Parece difícil de acreditar, mas muitos segurados duram, custam a fazer o seu requerimento. Claro. E deixam de receber muitas prestações em função disso. Se o sistema fosse realmente avançado e eficaz, ele receberia seu benefício no dia em que implementasse todas as condições. E o INSS, esclarecendo, disponibiliza as informações do segurado. Tem um Cadastro Nacional de Informações Sociais, conhecido como CNIS. O segurado pode obter o seu CNIS diretamente no INSS ou pelo site da Previdência. Mas para conseguir pelo site da Previdência, ele tem que antes ter uma senha, que ele obtém na agência da Previdência. Presume-se que o segurado tem que ter internet em casa. Se ele não tiver, consulte a agência da Previdência, que eles são obrigados... nas costas do segurado tudo sempre, nas costas do segurado, quando deveria ser. E está na lei que é a obrigação do INSS fiscalizar, não do segurado. Muito boa a ideia do Carlinhos, gostei muito. Tinha que ter um extrato trimestral. O INSS disponibiliza sim o CNIS. Mas mesmo que a empresa seja inadimplente, o segurado ele tem direito. Tem direito, exatamente, se matou a charada. É isso que a gente briga e a gente tem obtido excelentes vitórias judiciais nesse sentido. O benefício é devido, é direito adquirido. O segurado a questão fiscal, o INSS vai resolver com a empresa. Exatamente, a responsabilidade do INSS, não do segurado. Mas o que acontece não raramente é o benefício não ser concedido. A gente vai lá, briga, às vezes a gente consegue até administrativamente, sem precisar se utilizar da via judicial, porque o Poder Judiciário já está abarrotado, não é verdade? Sim. Mas, infelizmente, na maioria das vezes a gente tem que entrar na Justiça. O que se vê é que são 2 pesos e 2 medidas aí, porque na realidade, quando se trata do aposentado
do beneficiário, ele tem que procurar os direitos dele. Mas no que tange a fiscalização